Oi, gente. Aqui é o Thiago e eu queria dar um recado antes de começarmos o episódio. Esse episódio foi gravado no começo de março de 2022 e eu acabei não lançando ele na época por uma série de motivos. O luto pelo falecimento do meu pai ainda estava muito pesado e também porque a gente não conseguiu fazer uma rotina de gravação. Como eu disse, neste podcast eu preciso de companhia para fazer. E como não havia perspectiva para ter um cronograma minimamente viável, ele acabou ficando nos meus arquivos. Mas, como agosto, eu acho que desde o ano passado, que eu acabei gravando um episódio que era para ser gravado em março, esse mês tem sido o mês de colocar os programas que eu queria ter feito antes, mas acabei não fazendo. Por exemplo, o episódio da Helena Wertmiller, que eu queria fazer desde que eu conheci a Helena Wertmiller lá em 2021. O episódio com o pessoal do Bochecine, que era para ter sido feito em maio. Então eu pensei, por que não editar e lançar esse episódio que contou com participações maravilhosas dos incríveis João Neto, Christian e Hugo. Como o episódio foi feito em 2022, há algumas referências daquele ano, nomeadamente ao centenário do Pasolini. O Christian faz uma bela análise sobre os festivais que estavam ocorrendo naquele período e também, lógico, ainda estávamos sob o jogo da pandemia. Aproveito esse momento para falar umas coisinhas que ficaram faltando no episódio. Eu escolhi esses 3 filmes porque dá para se notar suas influências no Kill Bill Volume 2, mas acabei não falando no programa. Na verdade eu falei em off, aí falei que ia colocar isso em pós e acabei não botando. Pois bem, no Django Vem Para Matar, uma das cenas iniciais, o personagem principal é enterrado vivo, e a tomada na qual ele sai da sua sepultura é idêntica à que o Tarantino usa. Em A Outra Face da Violência, a gangue que invade a casa do Major Charles Rain se chama Cuna Boys, que é o nome da gangue que a primeira figura paterna do Bill, o Esteban, comandava. E por fim, no clã do Lotus Branco há o Pai Mei, e o protagonista, o mocinho do filme, é interpretado pelo Gordon Liu, que por sua vez vai interpretar o Pai Mei no filme de 2004. Então aí vai. Espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto eu gostei. Muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Spearing Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou o Pônio, mas eu era um peixe. Zed's dead, baby. Zed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Christian Tenório. E também... Augusto Norberger. Então, gente, a gente passou por um hiato, coisas da vida, a gente não tem muito controle sobre o que acontece conosco. Mas eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês estão, o que vocês andam fazendo, João, como é que estão as coisas aí com você, com a página Cineratos? Cara, tem sido um período de mudança muito grande, assim, pra mim. Tava morando em Bauru, voltei pra casa da minha mãe em Jaú, que é uma cidade próxima. E acho que esse tempo de mudança me ajudou a repensar muita coisa, A página do Cineratos mesmo, eu estou num hiato com ela também tem algum tempo, pelo menos desde o meio do ano passado, mas estou reformulando ela, tentando repensar alguns aspectos dela para voltar até no máximo no meio do ano, com as publicações diárias ali, de segunda a sexta. Mas tem alguns outros projetos que também vão surgir em paralelo, em que eu estou contribuindo. Acho que talvez até o nosso próximo encontro eu tenho novidades mais concretas para poder compartilhar com vocês. Mas, no geral, tá tudo caminhando, tudo indo muito bem. Ai, que maravilha. E você, Christian? Ô, Thiago, em primeiro lugar, mandar um meu abraço aqui pro Hugo,
pro João, para você também, agradecer. Continuo, né, em Londrina a dar aulas, né, estou na Faculdade de Londrina, com minhas turmas do 9º período, do 3º período do curso de Direito, sempre que posso, falando com eles a respeito de cinema, tentando trazer esse diálogo entre direito e cinema da forma mais honesta, né? Você me conhece, Thiago, porque eu tento fazer, que é um pouquinho diferente dessa coisa mais pasteurizada que o pessoal gosta. E justamente por isso, em virtude do retorno agora aos cinemas, está sendo mais gostoso porque estou voltando a falar mais de cinema e menos de streaming. Embora estou de coração pleno e grato aos streaming que seguraram bastante a onda de 2020 para cá. E você, Hugo? Eu estou ainda fazendo um curso de cinema aqui, que sem previsão para quando vai acabar por causa da pandemia. Mas eu acho que da última vez que eu participei eu ainda não tinha meu canal no YouTube, que é o meu projeto pessoal, assim, que eu mais tenho me esforçado para tocar em frente. É um canal que chama Udigrude. E no momento eu tenho feito isso, assim, feito vídeos pro negócio, e agora eu vou conseguir comprar um microfone melhor, então assim que eu tiver um microfone melhor eu pretendo lançar mais vídeos, assim. Ele tá meio parado agora porque eu prefiro esperar para ter a qualidade melhor. Fantástico. Eu gosto muito do seu canal. Quando a última vez que você teve aqui, não tinha ainda lançado o canal, mas eu gosto muito dos vídeos e recomendo. Vou até botar lá junto com o Cineratos, vou botar o link nas notas do programa. E você, viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Vi. Eu assisti um filme que pra mim é o melhor filme de Kung Fu que eu já vi, assim. Nunca fiquei tão surpreso com um filme, assim, que é um filme... que chama, se eu não me engano em português ele chama O Lutador Invencível, do Liu Jialiang, e que é um filme do Shaw Brothers, assim, que é incrível. É protagonizado pelo Gordon Liu, a coreografia do Liu Jialiang é uma coisa incrível, assim, tipo, a narrativa, como ele monta, como ele dirige, tipo, é maestria em todas as áreas do cinema, em um filme bem curto até, assim, que eu nunca reagi tanto a um filme, assim, tipo, cada vez que aconteceu alguma coisa, eu ficava, caralho, o que tá acontecendo? Tipo, de absurdo, da coreografia ser absurda, e do uso de coisas que eles colocaram durante a narrativa, que eu ficava assim, nossa, tipo, que parecia algo que era só algo temporário, só que daí na luta final todas essas coisas vêm de uma maneira ou de outra, e você, num lugar que você não espera, é muito, muito bom esse filme, muito bom, é impressionante. Ele chama em inglês, ele chama Eight Diagram Pole Fighter. Talvez seja mais fácil de achar do que Lutador Invencível. E você, Christian? Thiago, eu acabei assistindo e reassistindo e volto mais uma vez ao mote meu que eu tava do streaming. Eu reassisti a versão do Steven Spielberg de West Side Story. E é interessante porque no final das contas eu acabei sentindo igual, como eu falo, né, a minha bolha no Twitter, que é aquele retorno ou efeito repique da obra, porque ele foi lançado no ano passado, foi para alguns festivais em novembro, deu uma ótima repercussão, mas aí, em virtude de Omicron, né, deu aquela, como o pessoal diz, aquela flopada na bilheteria. Eu não me sinto muito assim à vontade de ficar falando de bilheteria, não gosto de pautar filme e êxito por bilheteria. Eu acho que isso aí já ganha até a simpatia do João e do Hugo. Porque justamente os filmes são essas gemas, né? Que podem ser brutas ou não, e que a gente vai assistindo e vai guardando na memória e no coração. Mas o que aconteceu é que eu peguei de novo agora, em 2022, o quê? A nova onda do West Side Story, que repercutiu principalmente com os jovens, com os mais jovens. Que a molecada, como foi pro streaming, descobriu o filme. Não é nem redescobriu, descobriu. E reassistindo, tirando as tracking shots, eu não vou ficar aqui na coreografia, mas principalmente assim, o quanto a dupla Janusz Kaminski e Steven Spielberg, o quanto eles ganharam uma maturidade desde a Lista de Schindler para cá, quer dizer, então são quase 30 anos trabalhando juntos, literalmente assim, naquele aperfeiçoamento do prisma de Spielberg, que o Alan Davier já havia trabalhado, né, no ET e anteriormente no Contatos Imediatos. Então, assim, é muito interessante ver movimentos de câmera que emulavam os filmes dos anos 50 do Elia Kazan. Então eu separei, eu deixei quase o som baixinho assistindo o West Side Story nessa segunda vez,
Porque assim, não preciso falar da trilha sonora, né, do Bernstein e das letras do Stephen Sondheim, a orquestração que foi toda regida pelo Gustavo Dudamel nessa nova versão. Mas o jeito que foi filmado realmente é uma delícia. E eu falo por quê? Porque parece que é um filme feito por um cara de 40, 30 e poucos anos. Na verdade, trata-se do primeiro musical de um sujeito que já passou dos 72 anos de idade, né? E de uma pessoa que é um estadunidense, tratando de forma assim, com força, dedo na ferida, com som e fúria, digamos assim, o choque que existe, que é necessário, né, entre comunidades, no caso, e o diálogo que se torna quase impossível, porque é em carne viva. Então as cores, desenho de produção e cenário e tudo mais são encantadores, assim. E o último ponto que eu falo de destaque do filme, da versão, é a contextualização histórica, e aí nisso o Hugo deve gostar, né, e Thiago, principalmente você, Thiago, que é o roteiro do Tony Kushner, que ele pega e sai da adaptação de 61, feita pelo Jeremy Robbins e Robert Wise, e ele entra mais no espírito do musical mesmo, principalmente fazendo o seguinte, né, que é a questão não só dos povos, né, do enfrentamento, digamos assim, dos Sharks e dos Jets, mas a questão do capital, porque se dá exatamente no West Side, que está se gentrificando, com a demolição de vários prédios para a construção do Lincoln Center for Performing Arts. E que é engraçado, né? Porque é um centro de arte, mas gentrificado, não é um centro de arte para o povo. E que nada vai falar a juventude transviada, digamos assim, dos Jets e dos Sharks. Então esse toque do Kushner, que é logo dito nos primeiros diálogos, nos primeiros minutos do filme, para mim, já deu todo aquele ar fresco que o filme merecia, e por isso que tem esse bafafá todo que merece. Então é um filme bem-vindo, de 2 lançamentos, né? Um para streaming e outro no cinema. Foi feito para ser visto no cinema, mas no streaming é muito bom, e fica a dica, quem puder, tá lá no Disney Plus. E você, João? Então, eu tenho passado por uma certa dificuldade de conseguir parar para ver alguns filmes. E aí, na verdade, aproveitei essa minha onda ruim, em que eu não consigo assistir filmes, e tô revendo Sopranos. Eu vi Sopranos pela primeira vez no ano passado e adorei, achei um negócio incrível. Ouso até, de repente, cometer uma heresia e dizer que é a maior produção audiovisual de máfia, superando até Poderoso Chefão. Podem discordar, mas no momento, revendo, sinto até uma certa confirmação disso. Mas é um seriado ali com 6 temporadas, a última dividida em 2 partes, que consegue trabalhar tão bem e de forma tão complexa esses personagens, sabe? Não vai ficar focado só no nosso protagonista, que é o Tony Soprano, mas consegue acabar transitando nas periferias, né, dos núcleos e arcos temáticos que a gente tem ali, que é um trabalho que me toca muito sempre que eu assisto. No ano passado saiu um filme, que é um prequel do Sopranos, e o filme não é tão bom assim, e aí senti um pouco a necessidade de voltar para rever esse seriado. Ele tá no HBO Max, cara, é meio que parada obrigatória, assim, é realmente algo que mudou de forma bastante drástica a maneira como as séries de TVs eram feitas. Ele acaba refletindo até um pouco do momento em que a sociedade norte-americana passava, de um certo sentimento de desesperança. E o interessante também é que ele se volta não para aqueles momentos de glória da máfia, mas na verdade naqueles momentos finais em que a máfia já expirava com aparelhos, né? E a gente olha exatamente para o baixo clero da máfia, que são os mafiosos não tão bem estruturados, né? Não estão ali nos grandes centros. Então, acho que vale super a pena ver. Quem quiser assistir, tá ali no HBO Max. Eu vi algum tempo atrás, foi o aniversário do Pasolini. Na verdade foi ontem, né? O Pasolini ia completar 100 anos, um sábado, dia 5. E aí pra comemorar, eu vi Evangelho segundo São Mateus. E gostei bastante. Era um dos filmes que meu pai mais gostava. Meu pai que era ateu, comunista, mas adorava essa versão do Evangelho. Indicava para todo mundo mesmo, assim. Teve uma certa vez que um determinado ator ia encenar a Paixão de Cristo, e aí ele
pedi pro meu pai a indicação, meu pai indicou esse, né? E quem viu esse filme, né, sabe como a interpretação do Henrique Irazoki, né, como Jesus Cristo tá fantástica, a direção do Pasolini é maravilhosa, eu gostei bastante desse filme. Posso perguntar, assim, vocês gostam do Pasolini? Vocês já viram alguma coisa do Pasolini? Olha, de Pasolini, Salò, né? Ah, Salò é ótimo. Tô querendo rever. Eu revi na pandemia, em 2020. E digo pra você assim, vou ser bem pontual, tá? Continua indigesto e necessário. É o Decamerão do mal, né? Ele consegue fazer o Decamerão do mal. Eu gosto também da versão dele do Decamerão, mas como da mesma cabeça sai um filme como o Evangelho de São Mateus e sai um filme como Salò. Tem que ser muito talentoso e ele merece realmente toda a revisão de obra. Aliás, revisão não, né? Que seja reassistida a sua obra, restaurada, exibida em cinema. Mas Salò é um filme... para mim é isso, é indigesto e é necessário. Traumas necessários para moldar caráter e preservar a democracia. E tenho dito. Não, eu concordo. E eu lembro que o meu primeiro contato com o Pasolini foi em Teorema. Um amigo tinha indicado, eu peguei para assistir. Foi um negócio assim meio impactante, sabe? Acho que... Eu depois fui ver outras coisas do Pasolini, mas para mim foi importante ter começado com Teorema, por tudo que ele está discutindo ali dentro daquele ecossistema, né? Dentro daquela família onde se passa o filme. Então tem toda uma discussão de classe que na época para mim foi muito significativa, porque eu estava começando a entender um pouco mais sobre isso. Então me marcou demais, assim. Acho que ele tem outros grandes filmes, mas Teorema é um filme incrível. Eu também conheci por Teorema numa aula, né? Uma aula de história do cinema. A professora passou Teorema pra gente, mas eu gosto muito de um documentário dele que chama Comícios de Amor. Que ele sai na rua perguntando ele começa nas criancinhas e tal, perguntando como é que nascem as crianças, e daí é muito bom, assim, é muito bom. É um grande diretor comunista aí. Esse você tem que ver, esse eu não vi. Mas, então, vamos falar do tema do programa. No ano passado, a gente fez 4 episódios dedicados ao Quentin Tarantino, né? Porque ele estaria fazendo aniversário agora em março. O Rodrigo havia me sugerido fazer um episódio sobre o Tarantino. Eu falei, não faz sentido, né? Tarantino não é ponto cego de ninguém, né? Vamos combinar. Então, o que eu sugeri, a gente, em vez de falar sobre o filme em tela, o filme do Tarantino, os filmes, a obra do Tarantino, né, eu sugeri a gente falar de filmes que serviram de inspiração aos filmes do Tarantino, né? Então a gente fez Cães de Aluguel, o Pulp Fiction, o Jack Brown e o Kill Bill Volume 1. Dessa vez, né, para continuar essa série, a gente resolveu falar sobre o Kill Bill Volume 2. Então eu começo já com você, João. Quando foi a primeira vez que você assistiu ao Kill Bill Volume 2 e quais foram suas impressões na época? Então, eu comentei, acho que no episódio do Kill Bill Volume 1, que quem me apresentou Kill Bill foi um tio meu, um tio que ainda é muito fã de filmes de artes marciais. A gente tinha o costume de comprar, alugar filmes de artes marciais e ver assim no final de semana. Então, muito do meu gosto por esse tipo de filme veio por conta dessa influência, né? E Kill Bill Volume 2 foi a mesma coisa. Eu lembro que a gente tinha assistido o Kill Bill Volume 1 em um ano, e aí no ano seguinte ele apareceu com Kill Bill Volume 2 pra gente ver. Eu era muito novo, assim, né? Porque devia ter uns 11, 12 anos no máximo. Tinha gostado muito do Kill Bill Volume 1. E eu lembro que quando eu assisti o Kill Bill Volume 2 eu gostei bastante também. Acho que talvez não tenha gostado tanto quanto do primeiro, quando eu assisti, mas eu lembro de ainda assim ter sido bastante impactado, sabe? Ele trouxe o volume 2, a gente assistiu e a gente acabou revendo depois o volume 1 de novo. O que eu mais fiquei interessado foi como o Tarantino agora tinha trazido um personagem que é que ele tinha trazido o Tal Pai Mei pra dentro do filme, né? E a gente tinha, né, esse costume de ver os filmes de Kung Fu da década de 70, 80 e tal.
Então aquilo me empolgou demais, sabe? Tipo, nossa, meu, que legal, sabe? Um personagem que eu já tinha visto em outros filmes e filmes mais antigos, podendo fazer parte também desse universo. Então foi uma experiência muito, muito bacana, assim. Acho que talvez eu não tivesse nem idade suficiente para ver o filme na época, por conta da violência toda, mas gostei demais, cara, gostei muito. E você, Christian? Quando foi a primeira vez que você viu Kill Bill e quais foram suas impressões na época? No ano do lançamento, né, em cinema. O Tarantino é um daqueles diretores que, desde a minha adolescência, quando ele apareceu, né, com a distribuição, com o bafafá que foi o Câmara d'Or, que ele ganhou pelo Cães de Aluguel, eu acompanhei no cinema. Então, de Cães de Aluguel a Era Uma Vez em Hollywood, eu assisti todos. E quando eu assisti o Kill Bill, o volume 2, eu percebi algo assim, um dedo mais, uma tendência mais ao Robert Rodrigues, né? E não é apenas pelo final, por cantar, né? Por tocar Malaguinha Salerosa com a banda ali, com os parceiros do Robert Rodrigues e tudo mais, não. E eu gostei muito porque ele conseguiu fazer, principalmente, o destaque, né, final, porque o primeiro Kill Bill, ele vem numa estrutura. Ele usa pouquíssimo flashback, que o Bill 2, pelo contrário, mostra, inclusive, não é, o treinamento da noiva, e a história dela, só que ganhando aqueles contornos, que nem são plot twist, né? É que ele vai colocando mentos na Coca-Cola, né? Como, por exemplo, o fato da filha da noiva, da filha dela, estar viva. E você passa finalmente, né, aquele alívio que você sente, 2 alívios, né? Primeiro, ver o Bill, né, e saber, frente a frente. E o quanto, apesar do filme realmente quebrar um pouco, não ter a fluência do primeiro, o primeiro termina de uma forma deliciosa lá em Tóquio, com a vingança da noiva sobre a Orenchi, né, que é sensacional. Mas no segundo, apesar de tudo, ele brinda, acho que meio que sabendo do cansaço do povo assistindo ao filme, com aquele, que é um diálogo, mas na verdade é um solilóquio do David Carradine falando do Superman. E que coisa, não foi toda a conclusão da ação, digamos assim, o gozo da vingança, que é isso que a gente espera, daqui a pouco eu vou falar a respeito disso no outro filme, mas os diálogos, mas aquele prêmio assim, que o Tarantino dá no diálogo, de literalmente assim, que são aquelas frases-chave nos filmes dele, em que levantam as teorias que são deliciosas, seja de conspiração ou de adoração ao Tarantino, né, o cânone dele, que é que ele constrói um universo particular, né? Ele tem uma fluência, uma prosódia, um diálogo. É o Tarantino-verse, né? O Tarantino-verso. Aquilo ali foi sensacional, cara. Eu vibrei. Eu tava cansado, era noite, se eu me lembro, assistindo o filme. E já meio, não pescando, mas já falando, mais do mesmo, um faroeste. Até o jeito que foi montado assim, um faroeste de marcial, né, de artes marciais. Mas no final apareceu o David Carradine, lembrando que era para ser o Warren Beatty, e ainda bem que não foi, nada contra o Warren, mas que bom que foi o David Carradine. Mas aquelas frases, aquele diálogo no final dele, a verdade, né, aquela coisa limpa que ele mostra, inclusive usando o soro da verdade nela, pô, aquilo é sensacional. Então eu falei, aquilo era o puro suco do Tarantino. Aí deu certo. Foi muito bom. E você, quando foi a primeira vez que você assistiu ao Kill Bill Volume 2 e quais foram suas impressões na época? Eu tenho uma relação bem próxima com Kill Bill. Kill Bill é um dos primeiros filmes, o 1, né? É um dos primeiros filmes que eu tenho memória de assistir. E principalmente da primeira cena, assim. O filme abre em preto e branco e aí tem os passos do Bill, então, tipo, toda aquela primeira cena, ela sempre teve na minha cabeça durante praticamente toda a minha vida, eu sempre lembrei muito dela. Eu assisti com a minha mãe, um dia minha mãe chegou em casa e falou, nossa, hoje a gente vai ver um filmão, ela tinha o DVD de Kill Bill, e eu tinha 9 anos, eu assisti Kill Bill. Só que aí eu nunca tinha visto o 2, eu sempre tinha visto um, eu nunca tinha visto o 2. E eu fiquei muito tempo sem ver o 2, eu fui ver o 2 mais velho, assim, quando eu tava na faculdade já. Teve uma época que a única coisa que eu tinha era um celularzinho, assim, que a qualidade da tela era 480p, então eu baixava vários filmes para ver nele e eu tinha que procurar uma qualidade ruim.
Tipo, eu não podia baixar um filme em HD ou Full HD porque não ia rodar no meu celular. E todos os filmes que foram muito importantes pra mim, eu vi nessa época. Eu assisti Leone nesse celularzinho. Eu assisti Era Uma Vez na América no celularzinho, 4 horas segurando o celularzinho de fone de ouvido, sabe? Que era o único dispositivo que eu tinha. Então eu assisti muitos filmes muito importantes pra mim. Eu assisti o próprio Bons Companheiros, que é o filme que é responsável por querer fazer filmes. Eu assisti nesse celularzinho. Então eu assisti o Kill Bill 1 e 2. Eu finalmente vi o segundo nessas condições. E o Kill Bill, ele é o único filme, tipo, direto, pelo menos pra mim, assim, é uma coisa que é rara, mas ela acontece, que é quando eu tô vendo um filme e eu falo assim, eu queria ter feito esse filme, sabe? E normalmente é tipo só porque você acha muito bom um filme, assim. Às vezes, por exemplo, se você tem alguma aspiração artística, você tem uma própria visão, então se você entende isso, você sabe que você nunca faria o outro filme, sabe? Você fala, putz, queria ter eu assisto Poderoso Chefão, por exemplo, e você fala, pô, queria ter feito Poderoso Chefão. Então, o filme Poderoso Chefão nunca seria o que você assistiu, porque não foi você que fez, sabe? É impossível você fazer o mesmo filme, porque você é um outro artista. Mas nunca essa sensação é tão forte quanto Kill Bill, porque eu cresci vendo filme de Kung Fu, eu cresci vendo western, o espaguete, assim, tanto que quando eu fui assistir os western americanos, eu não gosto, até hoje eu não gosto muito, assim, eu assisto às vezes, assim, porque eu acho muito limpinho, eu acho, eles são muito certinhos, sabe, eu gosto dos filmes moralmente ambíguos, que são os western espaguete, e toda a linguagem que eles usam, eu acho mais gostosa também, então, eu tenho um fraco pra western espaguete, eu amo filme de Kung Fu, e o Kill Bill, desde que eu assisti o primeiro lá, eu amo samurai, filme de samurai, eu amo filme de samurai. Cresci assistindo também filme de samurai. Então, quando eu assisti Kill Bill, o Kill Bill, ele era meio que o amálgama de todas as referências que eu tinha do que eu mais gosto no cinema. E era todas elas sendo usadas para construir uma coisa que tem uma coisa coesa, assim. Uma obra coesa. Então, nunca foi tão forte pra mim quanto quando eu assisti Kill Bill, isso, assim. E o Pai Mei sempre foi meu personagem favorito do Kill Bill. É muito bom, e tipo, o Tarantino, ele sempre teve uma autoconsciência da própria obra, assim, que eu acho admirável. Então, ele sabe aonde ele tá na carreira dele. Ele pensa muito sobre isso. Você consegue ver, vendo entrevistas, o quanto ele se importa com a carreira dele, assim, com o que ele faz. Então, quando ele faz Cães de Aluguel e ele tem o sucesso relativo com Cães de Aluguel, o que permite a ele ter um corte final em Pulp Fiction, sabe, como segundo filme, que é impressionante, tipo, já te darem um corte final, você pode fazer o que você quiser, você tem um corte final, é isso? E ele faz Pulp Fiction, ele mesmo, depois de Pulp Fiction, sabe que não tem como fazer outro Pulp Fiction, não tem como ele se superar em Pulp Fiction. Aí ele vai para um outro lado, ele faz Jack Brown, que ele mesmo diz que é um filme que ele faria, em vez de fazer em vez de fazer Pulp Fiction 2, sabe, algum outro filme naquela vibe, ele vai fazer um filme que ele faria com 70 anos, sabe, o filme final da carreira dele, ele faria um filme, tanto que o mais parecido na obra dele com o Era Uma Vez em Hollywood é Jack Brown, assim, que é quando ele tá fazendo com 60 anos o filme, sabe, e aí depois desse, ele tem um hiato, e eu acho que esse hiato que ele tem na carreira dele, primeiro ele fala que é porque ele foi, tipo, ele não viveu os 20 anos dele, e depois ele foi viver porque ele tava com sucesso pra caralho, mas aí nesse ato surge Matrix, nesse ato surge Ghost Dog, nesse ato surge o sucesso de O Tigre e o Dragão, e todos esses filmes, eu acho que fizeram ele perceber que dava pra fazer um filme de Kung Fu, sabe, do jeito que ele quer, seria um filme de Kung Fu Shawn Brothers, assim. Então ele faz isso, esses dois filmes, assim, e eu gosto muito, assim, mas a minha experiência com Kill Bill 2 foi essa, assim, eu assistindo sozinho no quarto. Eu acho um dos finais mais bonitos do Tarantino o final de Kill Bill, eu acho muito bonito. Ai, vocês vão me perdoar a palestrinha, né, mas para eu falar quais foram minhas impressões do Kill Bill, a gente precisa situar, né, o Thiago em 2003.
O Thiago em 2003 era bem diferente do Thiago em 2022, por motivos óbvios, né? Mas, assim, eu tinha acabado de me formar. Em 2004, eu fui tirar mestrado em História do Direito. E em 2003 também eu cheguei ao grau de mestre lá na maçonaria. E a cerimônia de exaltação ao grau de mestre tem toda uma história de traição, morte, vingança, ressurreição, e que, assim, tipo, eu tava bitolado com esse tipo de coisa, de histórias de vingança, né? Eu tava interessado em estudar sobre isso, né? E aí a gente vê, né, que esse troço de vingança privada, né, é um troço que existe desde quando o mundo é mundo, né? Então, né, mas antigamente, né, por exemplo, se você me lesa, vamos supor, você rouba meu boi, eu vou com os meus homens e mato sua família inteira. E isso vai para sempre, né? Aí foi necessário, né, que o soberano intervisse e falasse assim, não, olha, vamos resolver essa situação. Isso você vai ter lá naquela região dos grandes códigos, né? Porque tem uma região no Oriente Médio, né, que mais precisamente que vai da costa leste do Mediterrâneo e vai até a margem ocidental do Rio Indo, que o Joseph Campbell vai chamar... Caraca, eu tô falando de História do Direito com um professor de História do Direito. Desculpa, Cris. Se eu tiver errado, você me corrige. Então, você tem essa região que se chama Região dos Grandes Códigos, que é o que o Joseph Campbell vai falar, que foi nessa região que surgiram, né, os primeiros grandes códigos da humanidade, né? Você vai ter Ershuna, Ur-Namur, né, Manu, o Pentateuco, o Código de Hammurabi, né? E você tem uma fundamentação do direito diferente daquela que você tinha, por exemplo, lá no Egito. Lá no Egito, o faraó é Deus, então a fundamentação das leis lá do faraó vinha... O faraó é Deus e ele que está lá fundamentando o direito dele. No caso nessa região, o soberano não é Deus. O soberano é como se fosse assim, o inspirado de Deus. O Joseph Campbell vai falar que é o segundo tenente de Deus, né? O Deus inspira o soberano, né? Então, você tem uma estela no Louvre, você tem o Shamash sentado ditando o código para o Hammurabi. O Shamash, né, que é o deus mesopotâmico do sol, lá ditando pro Hammurabi. E aí você tem, né, o Foucault tem uma palestra que ele fez lá na PUC, Rio, né, que foi transformado em livro, que é a Verdade e as Formas Jurídicas, e quando ele vai falar de Idade Média, ele vai falar que na Idade Média, né, o soberano meio que também é lesado, né? Então, voltando para essa época, o soberano também era lesado. O soberano chegou e falou assim, não, olha, esse crime foi cometido, eu também me senti lesado e eu vou também aplicar a lei. E para quê? Para evitar a vingança privada, para evitar vindita, né, como eles chamam, né? Essa briga entre famílias que não vai acabar nunca. Então, quando o Hammurabi diz lá no artigo 196 do Código, né, se um Awilum destruir o olho de um Awilum, destruirão seu olho, né? E aí depois, mais tarde, né, no artigo 200, se um Awilum arrancou o dente de um Awilum igual a ele, arrancarão seu dente, né? O olho por olho, dente por dente, que é a lei de Talião, tá lá no Código de Hammurabi, exatamente para evitar que, assim, tipo, se você arrancou meu olho, eu vou invado sua casa, mato você, degolo seus filhos e violento suas mulheres, que era o que faziam na época, né? Mas à volta dessa região dos grandes códigos, e você tem grandes histórias de vingança, né? Você começa lá na Índia, né? Você tem o Mahabharata, né? Que o Arjuna é um príncipe, né? É um dos 5 guerreiros cuja história é contada nesse épico. E o Arjuna perde o tronco, né? É usurpado pelos seus primos, mas ele se sente meio na dúvida se ele deve ou não se vingar dos primos. E aí
o deus Vishnu, né, aparece na forma de um avatar, né, o Krishna, e ele diz que ele deve se vingar, e a história desse diálogo entre o Arjuna e o Krishna é o Bhagavad Gita. Né? Você na Grécia, você vai ter a Orestia, né, que é a Clitemnestra, né, revoltada, porque o Agamemnon, quando eles saíram para a Guerra de Troia, né, para ter os ventos levarem os barcos, né, ele precisou sacrificar a Ifigênia, a filha deles, para Artemis. E aí a Clitemnestra ficou puta, né? Aí, enquanto o Agamemnon estava lá em Troia, ela se juntou com um primo do Agamemnon, lá o Egisto, e se envolveu com ele, e eles planejaram matar o Agamemnon assim que ele voltasse para Micenas. Aí o Agamemnon volta, eles matam, aí o Orestes, que era criança, consegue fugir, mas aí quando ele fica mais velho, em obediência às ordens do Apolo, ele vai e mata a mãe e o Egisto, né? E aí, porque ele matou a mãe, ele passa a ser perseguido pelas Eríneas, pelas Fúrias, né? Que eram as justiceiras de sangue materno derramado, né? E aí ele vai se refugia no santuário de Apolo, em Delfos, e aí que manda ele ir para Atenas, e lá ele ia ser julgado pelo seu crime. Atena resolve fazer um tribunal, e aí, né, a acusação, né, o MP, né, o parquet, é representado pelas Eríneas, a defesa é o Apolo, e aí tem 12 jurados. 6 votam a favor do Orestes e 6 votam contra. E aí a Atena vai e decide em favor do Orestes. E aí, vocês sabem, né, qual é o nome da Atena em Roma, né, que é Minerva. Então é daí que vem o voto de desempate, que é o voto de Minerva. Né? E aí também você tem lá no Egito, você tem também a história lá do Sete, do Osíris e o Horus, que vai vingar a morte do Osíris. E aí quando eu vi que o Bill, volume 2, eu também estava estudando muito mitologia comparada, e aí, isso antes de Joseph Campbell, agora está todo mundo falando, né? Porque nessa época quase ninguém falava de Joseph Campbell, mas agora, assim, deu até uma desanimada, né? Vocês viram o La La Land? Sim. Então, sim. O que me levou a dar um tempo no Joseph Campbell foi justamente que teve uma festa em que a Emma Stone tá lá, e aí um cara resolve cantar ela dizendo que tava fazendo roteiro baseado no Herói de Mil Faces. Eu falei assim, não, então... Eu peguei todos os meus livros do Joseph Campbell e falei assim, não, já não dá mais pra... Mas eu lendo o Herói de Mil Faces, né? O Herói de Mil Faces, pra quem não sabe, provavelmente todo mundo sabe, mas pra quem não sabe, as histórias de herói, em geral, tem o mesmo formato, né? Grosso modo, saída, iniciação e retorno, né? São 12 etapas, né? Mas as partes principais é saída, iniciação e retorno, né? A cidade onde o herói tá sendo ameaçada por alguma coisa, ele sai, vai para um lugar inóspito, lá ele encontra a divindade e depois ele volta, né? Aí tem fases, né? Tem um auxiliar sobrenatural, né? E aí quando eu vi o Kill Bill junto com o 1 e o 2, eu pensei assim, olha, tem alguns elementos que que lembram muito essa ideia, essa fórmula lá do Campbell, né? Que a noiva, né, vai para sua vingança, né? Mas ela é auxiliada por um armeiro cujas habilidades são lendárias, que faz uma arma para ela vencer as dificuldades. Ela é provada o tempo todo. Aí ela tem uma hora que ela chega a fazer a descida ao mundo dos mortos, né? Que ela é enterrada viva. E aí, justamente quando ela é enterrada viva, ela se lembra, né, do treinamento que ela fez com o Pai Mei, e justamente o Pai Mei, que é essa divindade, né, o encontro com a divindade é que inicia ela, e ela ganha a arma
ou melhor, o movimento, o golpe necessário para matar o monstro malvado do vilão do filme. Então, eu fiquei assim, olha, eu tava bitolado com... Era isso que eu ficava pensando. Eu não via tanto filme assim como eu vejo atualmente, não, mas eu pensei nessas coisas, assim, meio de mitologia comparada, de vingança, essas coisas assim. Desculpa se eu me estendi, gente. Agora que a gente falou sobre o tema, né, vamos recapitular a regra do programa. Né? Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes que influenciaram Kill Bill Volume 2. Depois, eu escolhi um filme que o Hugo não havia visto, um que o Christian não havia visto e um que o João não havia visto, ou seja, 3 filmes que estavam lá nos respectivos pontos cegos. Nós 4 vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Django Vem para Matar, de 1967. O filme foi dirigido por Giulio Questi, escrito por Franco Arcali e Giulio Questi, baseado na ideia de Maria del Carmen Martínez Romane. Atuam no filme Thomas Milian, Marilu Tolo, Milo Quesada e Francisco Sanz. Um bandido mestiço que foi traído e deixado para morrer busca sua vingança, o que o leva a uma cidade bizarra chamada Infelicidade, onde ele é mergulhado em uma odisseia de tortura horrível, violência gráfica e depravação sexual implacável. Essa sinopse vem da MUBI. Quais foram suas impressões sobre o filme? Eu gostei muito desse filme porque ele experimenta bastante com a narrativa, né? Ele caminha para coisas muito claras que você consegue ver. Por exemplo, ele começa no momento da traição, de eles terem assaltado o dinheiro, assaltado e conseguido o ouro, e daí uma parte da equipe que assaltou, da gangue, é traída, os mexicanos, né? E deixada para morrer. E você fala, beleza, vai ser um filme da vingança desse personagem contra a personagem que vingou ele, como zilhões de outros westerns que você viu. Só que o filme começa e, tipo, em 1/3 do filme, todos os caras que traíram ele morrem, só que não pela mão dele, eles morrem de acidente quase, só o último cara, que é o principal, acaba morrendo pela mão dele. Mas, então, tipo, no começo do filme ele já tem toda uma mudança narrativa, porque você fala, ok, não vai ser mais sobre a vingança, porque já aconteceu a vingança. E aí é uma trama toda que gira em volta desse ouro e dessa cidade esquisita, que tem pessoas com comportamentos esquisitos, aí às vezes alguma janela que que o personagem olha, você vê uma coisa estranha acontecendo, que ninguém fala sobre nada, então a narrativa ela entra e vira sobre essa cidade, essa cidade que os caras que enganaram ele foram para tomar uma cerveja, né? E se refrescar antes de seguir em viagem. Então eu gosto muito dessa parte do filme. E ele faz mais vezes isso, né? Não é só nessa primeira vez em que ele constrói um caminho e fala, não, o filme tá indo pra cá. E daí ele faz um acontecimento que muda tudo, né? Que lembra muito o tipo de escrita que o Martin tem, né? O George R. Martin. Ele também faz isso, né? Ele constrói uma narrativa que aponta para certo caminho, e assim que você tá ok, eu estou caminhando nessa direção, acontece alguma coisa que muda toda a narrativa e você começa a contar uma outra história. E esse filme faz isso repetidas vezes. Eu gostei muito desse detalhe. É uma subversão de expectativa, né, que a gente tem nesse filme, né? Você acha que ele ia seguir o caminho de western, que assim, ele passar o filme todo se vingando da gangue, mas não, né? O que você achou do filme, João? Cara, eu gostei bastante do filme. Eu não vi muitos westerns na vida, vi alguns, acho que talvez os que são mais importantes, assim, então não tem uma tradição muito grande dentro do western, mas eu acho que até mesmo pra época, cara, ele tem algumas sacadas estéticas bem interessantes. Por exemplo, ele parte até pra uma coisa mais radical quando ele vai evocar aqueles flashbacks, né, quando ele vai fazer algum tipo de transtorno ou tortura mental do protagonista, né, e ele usa isso a partir de alguns cortes rápidos, né, que vão passar uma sensação muito grande de desconforto. Isso acabou me surpreendendo um pouco, porque não era exatamente o que eu esperava ver num western. Então me deixou bem interessado, assim, intrigado
para até onde ele ia levar essa estilização, né? E acho que isso acaba até se refletindo um pouco na forma como a fotografia acaba utilizando tons mais saturados, né? Principalmente quando a gente tem aqueles momentos em que a gente tem sangue, essa violência mais explícita. Por exemplo, quando a gente tem o momento em que um dos personagens é escalpelado, né? Então a gente tem aquele sangue escorrendo na face de forma bem vívida. Eu acho que o que acaba me marcando bastante é esse apelo, né? E acho que até em alguns momentos eles trazem uma questão de simbolismo um pouco religioso, assim. A gente tem o fato de o personagem meio que ressuscita, né? Ele volta dos mortos. E até aquele momento em que ele é torturado naquela cadeira, aquela prisão. Ele parece que está sendo crucificado, né? Exatamente, cara. Ele tá com os braços abertos, tá meio que com uma tanguinha ali e faz toda essa referência meio divina. E acho que o filme ele acaba até sendo um pouco ousado em alguns pontos, porque, por exemplo, aquela gangue que se veste toda de preto, eu não sei, cara, mas tem algumas coisas ali que me fazem pensar que tem um tom meio... homerótico. Exatamente. Tem. Não, e é o que parece... O que o pessoal interpreta é que o jovem que foi sequestrado... Aliás, isso também é uma subversão de clichê, né? Porque geralmente é a mocinha que é sequestrada, né? Nesse daí você tem um homem que é sequestrado. O garoto que foi sequestrado, parece que ele se mata porque ele realmente foi violentado pelos... Então, eu fiquei com essa impressão também. Eu não sabia se estava fazendo uma interpretação muito correta da coisa, mas o filme ele leva muito a pensar isso, né? Então, assim, é legal porque não é só esse filme de vingança, né, clássico dos westerns, mas porque ele consegue ir para esses momentos e ter esses apelos que a gente não viria ali com tanta frequência, né? Então, gosto dessa parte de radicalização, tanto estética quanto de temas que ele leva para dentro do filme. E você, Cris? É como se fosse uma fanfic erótica escrita meio pela ótica do Guimarães Rosa, né? Porque agora eu fui... Isso foi muito bom. Mas agora eu fui fundo, que é para mesclar. Mas por quê, né? Em primeiro lugar, eu acho interessante porque o Thomas Millian, que interpreta o Django, ele era ítalo-cubano, né? Ele é ítalo-cubano. Então ele já traz aquela coisa do próprio personagem, de ser... Eu vou usar um termo aqui mais da ficção científica, porque ele é um híbrido, né? Ele vem de 2 mundos já. E vindo de 2 mundos, como é praxe nos westerns, quando você, por exemplo, é descendente, sei lá, de Appaloosa ou Apache, né? Ou Poitin, e você é irlandês também, ou chinês, enfim, você acaba transitando entre 2 mundos que não te pertencem. Então se você for santo, você não vai ao paraíso, mas não desce ao inferno. E se você for também um vilão, você não é recebido em nenhum desses lugares. E no final das contas é aquilo observado exatamente como foi trazido por vocês, colegas, no começo. No final das contas é um filme que fala de tudo menos de vingança. É um filme que mostra exatamente o mal-estar do mundo na década de 60. Tem esse conteúdo homerótico, mas esse conteúdo homerótico não é nenhuma novidade no faroeste. Se você pegar o Da Terra Nascem os Homens, do William Wyler, você já tinha uma tensão sexual entre o Gregory Peck e o Charlton Heston, que os conservadores não discutem. Se você pegar Johnny Guitar, então, do Nicholas Ray, tem todo um conteúdo assim, vou usar um termo bem de crítica de cinema nos 70, lesbian chic, né? Na construção da personagem da Joan Crawford, a própria fraqueza do Sterling Hayden, que é o Johnny Guitar, a arte, né? Quer viver da arte, mas é matador, e não mata nada. E no caso do Django também, você tem assim, é um filme que ele flerta por todos os gêneros, brincando com isso. Então, sim, não é que ele inova, né? Ele é a mistura, ele é um lisérgico, né? Uma viagem lisérgica muito eficiente, que no final das contas é aquela história. Por que ele não faz tanto sentido a vingança? É óbvio, porque vingança no final das contas não faz sentido. Ela bota a perder a alma das pessoas. E, ele ressuscita, né? Ele volta. Ou seja, você não está vendo o cara, você está vendo a alma dele. Se brincar, dá até para dizer que ele morreu e aquilo ali é o purgatório. Eu gostei, eu gosto. Uma coisa interessante
é que o diretor, Quest, ele foi partisano, né? Durante a Segunda Guerra, ele fez parte da resistência ao fascismo, né? Lutou contra as brigadas negras, né? Então, aí você tem os vilões do filme, né? Os capangas do vilão do filme, né? De camisa negra, você faz a associação aos camisa negra, né? Do fascismo, lá do Mussolini. E também, né? Ele era comunista, o Quest, e aí você tem dois episódios, você dá para ver uma crítica que ele faz à burguesia, por assim dizer, né? Você tem a questão da ganância do casal, que o casal, né, tem o filho sequestrado e preferem, né, arriscar a vida do garoto a pagar, a perder o ouro que eles tinham, né? E aí quando o garoto morre, o que eles fazem? Eles usam o caixão do garoto para esconder o ouro, né? E uma das cenas mais bárbaras do filme, né, é aquela cena em que o vilão, o chefe dos traidores lá do começo do filme, né, ele foi atingido com balas de ouro. E aí, quando a população descobre, ele tinha chance de sobreviver, ele estava vivo, mas no momento em que a população descobre que ele foi atingido com balas de ouro, né, a população enlouquece e começa a abrir o cara, né? Parece alguma coisa assim, tipo, que você vai ver nos filmes de zumbi do Romero, ou do Fulci, né? A barbaridade que é. Isso me chamou atenção também, assim. O que vocês acharam dos indígenas? Porque, assim, por um bom momento eu achava que os indígenas estavam na cabeça do Thomas Millian, né? Mas não, né? Um acaba sendo morto, mas esses auxiliares sobrenaturais, eles não são tão sobrenaturais. Não são, mas eles ajudam e tal, né? Eles têm... Sim, mas eles ficam num plano etéreo, né? Eles ficam no plano da invisibilidade. Exatamente. Então, assim, não são importantes até serem importantes. Exatamente. Que no final das contas no final, assim, não há santificação numa história de vingança, ainda mais numa cidade chamada infelicidade. Pois é. Então, mesmo as figuras que representem algum tipo de pureza ou de nobreza são, no final das contas, atingidas e todo mundo é usado, né? Um joguete. Então, assim, não existe figura sacrossanta no filme. Uhum. Isso é legal. Sim. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu acho que estou satisfeito. Suave. Tá. Então vai, Cris. Vamos para o próximo filme? Ô, Thiago, qual foi o filme que você me indicou? A Outra Face da Violência, de 1977. O filme foi dirigido por John Flynn, escrito pelo Paul Schrader e Highwood Gold. E no filme atuam Willie Devane, a Linda Haynes e o Tommy Lee Jones. Todos eles jovens, né? Nos anos de 77. E a história, que é uma história exatamente de ciclo de vingança, de despertar do justo, traz aí a saga do Major Charles Rayne, que ele volta da guerra e recebe vários presentes na sua cidade natal por ele ser um herói de guerra. Porém, despertando a inveja, né, dos ímpios, alguns bandidos gananciosos decidem roubar o Major e acabam promovendo um massacre, né, assim, arrasando a vida dele, matando a esposa e o filho dele. E ele fica ferido também, ele perde a mão, ele fica com a mão dilacerada pelos bandidos, tanto que ele acaba colocando uma prótese, né, em gancho, e aí ele se torna o Major Hooks Rayne. E ele pede ajuda a um amigo um companheiro de guerra, um amigo de guerra, que é o Tommy Lee Jones, para se vingar dos bandidos. Essa sinopse, ela vem do site Film Mall. E aí, né, o que poder dizer de um filme que basicamente traz, né, o William Devane, em primeiro lugar, que estava despontando nos anos 70 como astro, inclusive, posteriormente, ele fez uma carreira mais, assim, um pouco mais de maior presença na televisão americana, e o Tommy Lee Jones, né, que está ali também. E principalmente o que o John Flynn faz com o roteiro do Paul Schrader, que eu acho legal, é porque basicamente assim, o tema do Rolling Thunder, ele fica naquele mote assim, da ira do justo. Assim, você não provoca o justo, porque naturalmente o sujeito, a pessoa vai ter aí problemas. E
O filme, na verdade, ele vem com uma pressão, porque o que conta realmente são os 15 minutos finais de um tiroteio em penumbra num bordel, né? No México. E você, assim, nos primeiros, é legal porque nos primeiros 30 minutos você tem uma história praticamente assim de flores. Você tem a formação do personagem, um drama que você pensa que isso vai levar o filme, que seria o caso da desconfiança do Major Hooks em relação ao tempo que ele ficou fora da guerra, de infidelidade da esposa. Então, depois desses 30 minutos em que ele vai trazendo personagens, inclusive dando essa enganada, que você vai pensando que personagens ali vão durar, e na verdade não duram. No final das contas explode violência e a investigação, né, de tortura. Eu achei interessante a obsessão que ele tem, pelo menos em 2 cenas, em torturar a mão das pessoas para obter informação, né? Isso é notado. E com violência gráfica. E o que eu acho legal na direção do Flynn é que o filme é de 77, ele poderia muito bem adotar uma estética segura dos anos 70, que eram os tiroteios, e principalmente os enquadramentos, né, os takes do sujeito sendo baleado em câmera lenta, no estilo do Sam Peckinpah. Lembrando que por essa época o Peckinpah já havia feito Meu Ódio Será Sua Herança, acho que Sob o Domínio do Medo, né, Straw Dogs, tava por ali. Não, os tiros são rápidos, os takes, os cortes são secos, são rápidos, mas naturalmente é sempre assim, tudo coreografado. Ele pega um pouco daquela chamada agonia do atingido, que vem do cinema, né, desde o cinema mudo, o cara leva a mão na ferida, dá uma girada, dá uma valorizada na performance, pra morrer e assinar um contrato pra morrer no outro filme melhor, né? Os figurantes e os dublês. E ele faz isso assim, com sangue, e pegando uma coisa que o Tarantino usa, e vai usar até no Django Livre, que é aquele tiro que desafia a lei da gravidade e as balísticas da medicina legal, né? Que o cara toma um tiro como se tivesse naturalmente sido atingido por uma bola de demolição, né? Ele é arrastado 3 metros depois, sem dilacerar o corpo, só com a perfuração do projétil. Então, esse exagero, essa coisa gráfica que vem para mostrar, é exatamente a expressão assim, da raiva. Eu gosto desse filme porque ele é um filme que te dá raiva. E ele cultua isso. Por isso, Cozinhar em Banho-Maria os primeiros 30 minutos, a plateia. Porque depois, como toda história boa de vingança, você não quer apenas a vingança, você quer o sangue dos caras, você quer os gritos dos caras, você quer a visão desesperada, a mãozinha tremendo para tentar, naquela esperança de sobrevivência, barrar o projétil que vai inexoravelmente tirar a vida da pessoa. Só que você vê isso naturalmente em pessoas más, então você torce. Eu gosto disso. É um cardápio de violência, muitas assim, no final das contas perdendo sentido, e o mais gostoso, que é a coisa que o Tarantino também gosta. Os dois, vamos dizer assim, anti-heróis, que é o Devane e o Tommy Lee Jones, eles não terminam o filme imaculados. É banho de sangue, inclusive do sangue deles. Então é essa alquimia do mal que faz realmente o Rolling Thunder ser um filme tão cultuado que tem até camiseta com o pôster dele vendido até hoje, né? E vocês, o que vocês acharam do Rolling Thunder? Olha, essa mudança de gênero realmente me pegou, o Cris. Realmente eu não estava esperando, porque eu não sabia, né? Fui ver de alegre, né? Não sabia da ação, né? Eu fui ver de alegre. Mas o que vocês acharam do filme? Eu achei assim, o filme, ele é bem direto, acho que na proposta dele, né? Acho que desde o início, pelo menos pra mim, ficou muito claro, assim, as intenções do que ele estava pensando em discutir ali. Acho que, talvez, por ter tido o contato primeiro com o Taxi Drive, e para mim são filmes que são muito próximos, né? Até porque o roteiro vem ali praticamente do mesmo dono, mas a questão daquele sentimento de não pertencimento, né? Quando você volta da guerra, aquele sentimento de inadequação está muito presente ali desde o início. Isso vai numa crescente até o fim do filme, em que ele se transforma nessa coisa mais absurda de violenta, né? Mas é um filme que, para mim, ele foi muito incômodo, assim, porque o personagem ele tá sempre nessa situação de desconforto do início, no momento em que ele chega, no momento em que ele encontra a esposa com o policial, e aí já fica
meio que explícito o que vai acontecer e o que tem acontecido na ausência dele. O contato mesmo com o filho, que não tem muita referência do pai, já esqueceu boa parte do que era o pai por conta dessa ausência. Então é um cara que não se encontra, né? E essa falta de conforto, ela vai também fazer um pouco de coro com a violência. Por exemplo, na cena em que ele tem a mão posta dentro do triturador, é muito sintomático de que nem mesmo dentro da casa você consegue encontrar esse conforto, né? Você não consegue encontrar um ambiente que você consiga se sentir de alguma forma pertencente. Ele até tenta, em alguns momentos, emular esse pertencimento, como na cena em que ele pede pro policial amarrar ele por trás e erguer as mãos amarradas, né, para lembrar daquela sensação dos momentos em que ele teve preso durante a guerra. Mas ele nunca consegue encontrar de verdade esse sentimento. E isso tudo vai culminar nessa raiva dele, né? E nessa busca por sentido na vingança, na violência, né? A gente tinha comentado antes de começar a gravar sobre o filme novo do Batman, né? E algumas das referências dele. E acho que a outra face da violência bebe dessa mesma fonte, sabe? Acaba sendo também um pouco dessa fonte, talvez não diretamente, né? Mas o sentimento de não pertencimento, esse sentimento de que você não consegue se encontrar de forma completa naquele ambiente, que você tem que recorrer a esses meios para tentar encontrar um sentido para a sua vida nesse retorno, é muito interessante. Eu gostei bastante do filme, muito mesmo. E você, Hugo? Eu gosto muito como esse filme, ele... Durante bastante tempo do filme, antes de você ter essas explosões no final e a própria cena da mão, você fica assistindo coisas que você não sabe que é o filme te contando coisas importantes que você vai precisar. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é uma cena, logo depois, quando ele tá no hospital, logo depois que ele perde a mão e a família, ele tá sozinho com uma caixinha de cigarro. Ele fica pegando os cigarros com o gancho e tentando colocar dentro da caixinha. E você, essa cena de primeira mão, assim, você olha e fala assim, pô, ele tá tentando aprender a usar o gancho. É uma cena um pouco angustiante, porque ele é meio difícil, você percebe que é difícil. Só que é legal que o John Flynn repete, num momento do filme, no tiroteio, ele recarregando o revólver. E é o mesmo plano. Então o que ele tava fazendo ali é vendo se ele conseguia carregar um revólver, colocando os cigarros no negócio. E o filme é uma cena que acontece, você tá assistindo e você não percebe que é isso que tá acontecendo, né? Você não sabe que é isso que tá acontecendo. Mas fica claro quando ele repete esse plano no final. Quer dizer, eu não acho que fique claro, assim, mas é um detalhe que eu gosto, assim. E daí dele colocando os cigarros dentro do buraquinho e depois ele colocando as balas dentro do revólver. Essa é uma cena que eu gosto muito. E eu sou muito fã de efeito prático, assim. Recentemente eu revi Robocop, e fez muito sentido pra mim o fato... Por que eu me incomodo tanto com sangue de computação gráfica? É porque eu cresci vendo Paul Verhoeven. E eu não consigo comprar, é mentira do filme. Ele parece de mentira. Parece muito de mentira pra mim o filme. Tem filmes que eu assisti, me impediu de gostar porque tinha sangue de CG. O filme dos Coen lá, o Buster Scruggs. Quem? O Jamiroquai do cinema? O Jamiroquai do cinema, exatamente. Eu assisti e eu não gostei da primeira vez que eu assisti. Eu assisti e falei, teve sangue de CG, ele me tirava toda hora. Do que tinha sangue de CG, eu tirava. Então, mas eu fui revendo esse filme, eu revi ele algumas vezes já. Hoje eu gosto muito, mas é assim, tipo, se tem sangue de CG, vai me tirar do filme. E o efeito prático desse filme é uma coisa linda. E eu acho muito legal o fato dele não usar slow motion, como foi muito bem pontuado aí. Ele é um negócio rápido, assim, e cru. Então, tipo, normalmente aparece alguém, dá um tiro, a pessoa vira, dá um tiro nessa pessoa, a pessoa leva o tiro e acaba, tá ligado? Não tem, tipo, a dilatação do tempo dessa ação rápida que é o tiroteio, que é muito, muito utilizada pelo John Woo, por exemplo, que é justamente porque a ação é tão rápida que ele dilata esse tempo para você apreciar melhor o efeito dessa ação. Mas o John Flynn vai para um caminho completamente diferente, que é te fazer sentir o quão frenético é esse ambiente, sabe? E esse banho de sangue que acontece nesse filme. Eu gosto muito desse filme e do roteiro desse filme.
Hugo, eu acho interessante o que você falou pelo seguinte, né? Como cineastas dos anos 70 são fonte para coisa rápida, dinâmica, que são os tiroteios de videogame, né? Dos esportes. Sim, sim. É absolutamente sensacional, e é bem pontuado isso. É um filme que eu gosto assim também, é muito bacana. Você sabe que assim, o termo Rolling Thunder, ele vem de uma operação aérea lá dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, né? Que foi um bombardeio, uma operação, né? Um grande programa de bombardeio aéreo gradual e sistemático conduzido contra o Vietnã do Norte, né? Ele foi de março de 65 até novembro de 68, né? O filme pega esse nome dessa operação, e quem pega esse nome por causa do filme e vai botar no nome de uma companhia vai ser o próprio Tarantino, né? O Tarantino, ele abriu uma companhia de distribuição de filmes, né, chamada Rolling Thunder Pictures, né, que buscou passar filmes, né? E geralmente eles eram apresentados pelo Tarantino, mas acho que são 6 filmes, né? Foi o The Beyond, aquele é do Fulci, né? O do Além é do Fulci. Aquele Chungking Express, Amores Expressos, Detroit 9000, Mighty Pecking Man, Sonatinas, que eu nunca vi, é um filme de yakuza japonês, e o Faca na Garganta, né? Switchblade Sisters, que muita gente fala que a personagem da Daryl Hannah, a Elle Driver, é inspirada na Frigga do thriller A Crow Picture, mas eu acho ela mais parecida com a Patch do Faca na Garganta, né, do Switchblade Sister, que foi interpretada pela Monica Gale, né? Eu acho ela mais próxima, mas de qualquer forma, o Tarantino gostou tanto desse filme que batizou o nome da empresa dele de distribuição de filmes de Rolling Thunder. Pesquisando o filme, eu descobri que ele foi escrito antes do que o Taxi Driver e Yakuza. Ele foi escrito, acho que foi em 73. E no roteiro original do Paul Schrader, ele buscou fazer uma metáfora do racismo americano no Vietnã, né? A versão do Schrader era um babaca racista que se tornou herói de guerra sem nunca ter dado um tiro e acaba matando dúzias e mais dúzias de mexicanos, né? Fazendo aquela associação de Vietcong com o mexicano, né? O outro, né? O que não é americano. E isso que a gente está vendo essa guerra na Ucrânia, você vê, né? Que assim, quando o pessoal, né, tá se matando no Oriente Médio, na África, o pessoal tá pouco se importando, né? Mas aí foi só gente loura morrer que aí o pessoal tá até recriticando o pessoal que pulou carnaval aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, né, esse elemento do racismo, ele foi retirado quando o Haywood Gould assume, né, reescreve o roteiro, e aí ele lança, porque esse filme ia ser lançado inicialmente pela AIP. A AIP, né, é aquela distribuidora que ficou conhecida pela parceria que ela fez com o Roger Corman no final dos anos 60, começo dos anos 70, e aí a AIP ia lançar esse filme, e aí com essa mudança do roteiro ela foi parar na Fox. E teve várias complicações. Aí teve uma história que teve um test screening. Você sabe que lá nos Estados Unidos tem isso, né? Que não tem, né? Mas lá eles procuram alguém no shopping e falam assim: você quer ver esse filme? Aí o pessoal vai ver e aí dá nota. Esse filme foi esculhambadíssimo. Teve um cara que ficou tão puto que saiu e acabou batendo o carro, sabe? De tão transtornado que o cara ficou. Mas caralho. O pessoal ficou revoltadíssimo com esse filme. E aí a Fox resolveu vender de volta o filme para a AIP, e a AIP lançou. Você não consegue muito imaginar uma Fox lançando um filme tão gráfico assim, né? Não sei, pelo menos assim, tipo, lá nessa época, ainda mais o tema, né, de mostrando que o herói de guerra fazendo essa barbaridade toda, eu acho que...
É um herói de guerra fazendo o que ele fazia na guerra, né? Exatamente. E eu acho engraçado o seguinte, Thiago, só para dar o fecho, é que, ouvindo depois as percepções do João e do Hugo, chega a ser até uma heresia, mas é aquela história de vingança em que você, na cabeça do personagem, o personagem deve dizer assim: graças a Deus isso tudo aconteceu comigo. Porque é uma satisfação, né? Ele vai atrás, ele voltar a sua, não a sua origem, mas a sua verdadeira natureza. E implica naturalmente nisso, né? Ser desagradável mesmo. Filmes de vingança não são agradáveis, ainda bem. E é isso. Bom, então vamos pro próximo filme. Thiago, qual foi o filme que você me indicou? O Clã do Lótus Branco, de 1980. O filme foi dirigido por Lolier e escrito por Han Ken. Atuam no filme Lolier, Gordon Liu e Cara Hui. Quando o imperador suspende a proibição sobre o templo Shaolin e concede liberdade aos discípulos que foram presos, um membro do clã de Lótus Branco não se conformam e, enfurecidos, buscam vingança, principalmente contra Hu Hao-piao e Hung Ye-ting, que haviam matado seu antigo líder, o impiedoso e renegado Pai Mei. O novo líder do clã, embora com aparência idêntica, é mais poderoso que seu antecessor e faz várias emboscadas onde os seguidores de Shaolin e todos aqueles que trabalham na reconstrução do templo são assassinados, inclusive Hu Hao-piao e sua mulher. Agora, Hung Ye-ting terá que aprender novas técnicas de luta para tentar derrotar seu poderoso inimigo. Acho que antes de falar sobre o filme em si, é legal falar que ele é a continuação de um outro filme, né, de 77, o Carrascos de Shaolin. É curioso porque eu lembro de ter assistido o Carrascos de Shaolin, curiosamente também com aquele meu tio, né, a gente tinha essa tradição, mas eu não tinha visto essa continuação. Como na época eu ficava meio que dependente do meu tio para conhecer esses filmes, eu achei que terminava ali e ponto, sabe? Então, também fui sem saber nada sobre esse filme, não li sinopse, nada, e fiquei bem surpreso, assim, de saber que era uma continuação direta, né, do Carrascos de Shaolin. Eu preciso dizer que eu sinto que o Carrascos de Shaolin é um filme talvez um pouco melhor que esse, até mesmo numa questão técnica de direção, de composição de cena e tal, mas eu acho que eu me diverti hoje vendo esse filme pela primeira vez muito mais com o Clã do Lótus Branco do que com o Carrascos de Shaolin, né? Ele vai ter ali ótimas coreografias, né? Que é muito recorrente ali no filme dos Shaw Brothers. E o mais interessante tem como ele consegue equilibrar, né, a questão da ação com a comédia. A comédia, ela tá muito presente ali. Acho que a cena em que isso fica mais evidente, assim, na cena em que o protagonista ele tá treinando e ele chama um outro determinado personagem para treinar ali com ele. É um cara todo desengonçado, ou pelo menos não tá tão determinado a aprender, e é uma comédia bem pastelão. Ele vai apelar para uma coisa mais física mesmo, até quase teatral, assim. Mas eu gosto disso, eu gosto de ter esse contraponto da comédia, porque quebra bastante, né, essa temática da vingança mais pura, né? Então isso dá um certo refresco, assim, pro filme, né? E o filme ele vai partir ali por uma coisa de vale tudo, tanto que ele vai trazer um personagem que é praticamente o mesmo que foi morto no filme anterior, mas a gente aceita que é outro e que tá ali, que vai assumir o papel de vilão da vez, né? E eu gosto disso, gosto da honestidade de tipo, olha, tá bom, é outro personagem, mas ele é bem parecido com o anterior, mas tudo bem, sabe? A gente entende isso. E o filme ele vai numa trama bem simples, né? Ele usa aquela estrutura básica, né, de um lutador que é solitário por conta da morte, né, do colega dele, né, do companheiro dele de luta, que ele vai buscar se aprimorar para derrotar, ou matar, no caso, né, o líder do clã White Lotus. Então, essa simplicidade também é uma coisa que eu gosto bastante. Ele não tenta ser mais complexo do que precisa. Acho que, no fim das contas, nenhum filme do Shaw Brothers
parte para algo mais complexo, né? Eles vão sempre nesse limite do simples, né? Nesse limite da coisa mais rasteira em questão de trama, né? O que acaba me incomodando um pouco é a questão de que a gente não tem um senso de direção, pelo menos nas lutas, que tenda a privilegiar a questão de como a coreografia vai ser usada ali, né? A gente tem, na maior parte do tempo das lutas, planos médios e planos mais longos, né? Que até conseguem, de alguma forma, privilegiar a ação, porque a gente não tem tantos cortes, né? Mas acho que fica muito evidente a falta de um estilo maior para o diretor, uma assinatura maior dentro daquilo que ele está propondo, né? E gosto muito também da questão daquele final imprevisível, que também parte um pouco para a questão da comédia, né? Quando a gente tem o protagonista usando uma técnica para tentar parar o vilão, né? Para poder deter o vilão, matar o vilão, e no fim a gente descobre que os pontos em que ele estava mirando, né, os pontos vitais em que ele estava mirando, na verdade não eram os pontos do vilão. A gente tem uma subversão ali. Então eu gostei muito, cara. Para mim foi como voltar ali à minha pré-adolescência, voltar para minha infância na época em que eu via esses filmes. Então eu vi muito também com esse olhar, sabe, dessa criança que está encantada com as coreografias, encantada com aquele mundo que é criado ali, como tudo aquilo vai convergir no final para aquela luta bem imprevisível. Eu concordo com você que o Carrascos de Shaolin é um filme mais bem dirigido, tanto que é do Liu Chiang, que depois de O Lutador Invencível provavelmente é meu diretor favorito de Kung Fu do Shawn Brothers. Mas eu também acho o Clã do Lotus Branco mais divertido, assim. Eu acho um filme extremamente reassistível. Eu gosto muito do Pai Mei desse filme, que não é o Pai Mei, né? É o Supremo Sacerdote lá, sei lá, que é claramente o Pai Mei. É o Pai Mei. Porque é um personagem icônico que eles usaram e funcionou, e vamos usar de novo. É que nem o John Woo, quando ele vai fazer A Better Tomorrow 2, que ele traz de volta o Chow Yun-fat, só que não é o Chow Yun-fat, é o primo dele. O irmão gêmeo dele, sei lá, qual que é. E daí eles ficam o tempo inteiro chamando ele do outro nome, e ele fala, não é esse nome, sabe? Porque é claramente o mesmo personagem. Eles botam até o roupão dele de novo, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa, aceitar que é tipo, assim, a gente tá usando isso de novo, a gente sabe disso, a gente tá ciente e bola pra frente. Os embates desse filme, assim, eu acho a coreografia desse filme muito boa. Apesar de que o Loelia não é o melhor diretor pra recortar as coreografias, mas a coreografia é muito, muito, muito boa. E eu gosto que ele tem vários embates com o vilão. Não é tipo, vamos construir a narrativa e você vai enfrentando todos os subcapangas até chegar no vilão. Não, ele enfrenta os subcapangas e o vilão em sequência todas as vezes que eles se encontram, né? E isso é muito legal. E sempre são lutas muito elaboradas. Eu acho que a coreografia desse filme me surpreende muito, principalmente quando ele luta com aqueles pupilos do Pai Mei lá, dos espadachins lá. Eu acho aquela cena muito, muito foda. Muito bem feita. Acho que é meio que isso que eu tenho pra falar. Eu gosto que tem o ataque do Pai Mei lá do ataque do coração, né? Mas só que eles reduziram no Kill Bill, né? Era 100 passos. O Pai Mei nesse filme, ele tem um que ele mata com 7, que é os caras quando ele encontra primeiro. Aí quando ele duela com o Pai Mei de novo, ele dá o golpe dos 100 passos. E daí no Kill Bill o Tarantino resumiu esse ataque aos 5 pontos do coração, né? O 5-point palm exploding heart technique, que eu acho muito bom também. Eu gosto muito como ele termina o Kill Bill com esse golpe. E você, Cris? Eu? Sempre que 2 ou 3 pessoas falarem um Pai Mei, ele estará no meio de nós, né? Porque eu digo que ele sempre vai aparecendo, as várias encarnações dele em filmes eu acho sensacional. Tem uma coisa da visão do João, e é claro que acho que o objetivo não é esse, mas eu acho interessante o seguinte. Eu gosto muito dos fundos, dos pretextos dos filmes, de alguns filmes do Shawn Brothers. Nesse caso, eu acho interessante que é o seguinte, que você tudo começa a partir de uma interferência jurídico-política do imperador. Porque o templo Shaolin tá proibido,
muitos dos discípulos estão presos, eles são libertados, mas é aquela história. Aí, no final dos contos, era melhor preso porque estava sob a proteção do imperador. Então, a vingança ela vem muitas vezes porque acaba há uma alteração da ordem. Isso é interessante. E o mote principal, como é da vingança, mas não é exatamente a vingança encarada como, por exemplo, no caso do Django, ou no caso do Rolling Thunder. É porque aqui tem aquela coisa dos analectos de Confúcio, quando Confúcio diz assim, né? A lealdade e a confiança estão acima de qualquer coisa. Você não pode se aliar, aconselhou Confúcio, né, aos seus discípulos, aqueles que são moralmente inferiores, e a questão de encontrar um novo mestre, uma nova maneira, ou seja, de aprender um novo estilo, é porque só é verdadeiro amigo aquele que corrige os seus erros. Então, há dois reflexos, pelo menos, de ensinamento do Confúcio no filme, ali, que é percebido. Isso não é uma hipofenia, isso não é viagem, não. E não é só vingança, é lealdade. Você não tem lealdade em Rolling Thunder. Rolling Thunder é menos pela família, mas pela adrenalina, pelo rush que o Coronel Hooks vai sentir. No Django, você tem uma viagem ao purgatório e ao inferno, que você, no final das contas, assim, é um acerto de contas totalmente desarranjado. Agora aqui não. Aqui não se percebe exatamente para enfrentar o Khan, né, o Lotus Branco. Você não tem exatamente, não é apenas a vingança pela vingança, por sentimentos pessoais, mas a expressão da lealdade, de pertencimento a algo maior e de adaptação. Então, assim, posso dar uma de Tarantino aqui e falar todo apaixonadão por esse tipo de filmes do Shawn Brothers, mas eu adoro esses pretextos nos filmes deles. Essa permissão que eles dão da gente poder olhar, analisar sob esse ponto de vista. Eu acho que mais, não é que não tem vingança, né? Mas é mais do que vingança. É lealdade e confiança. E adaptação em jogo. É isso. Acho que demais os colegas falaram muito bem. O Hugo falou que ele enfrenta os capangas, depois enfrenta... E é interessante que, assim, geralmente em filme de Kung Fu, o que acontece? O cara vai, aí tem um inimigo, aí ele tem que aprender um novo estilo, e aí com esse novo estilo ele vai e derrota o inimigo. Esse Pai Mei é tão foda que o cara teve que aprender 3 estilos novos diferentes. São 3 os combates que ele tem com ele. Ele se aprimora 3 vezes, né? Ele se aprimora 3 vezes, né? Isso, só 3. E é uma coisa que né, não é comum nos filmes de Kung Fu, né? Que filme de Kung Fu você vai, aprende um estilo, e com esse estilo você já enfrenta o cara. Uma outra coisa que eu achei engraçado na comédia, como o João falou, também é o lance do bebê, né? O bebê que a mulher do cara que morre está viva, ela tem um filho, tem um determinado momento que ele precisa aprender o Kung Fu de mulher. Para aprender o Kung Fu de mulher, ele tem que dominar as técnicas femininas, né? Que é cuidar do bebê, fazer bordado. E eu lembro que alguém chamou a atenção que nesse filme o cara começa a se comportar de forma diferente quando tá fazendo isso daí, mas não é tão exagerado quanto o Drunken Master. O Jackie Chan acaba exagerando quando ele aprende o Kung Fu de mulher, né? Mas nesse daí não. E uma coisa que eu achei interessante, foi por isso que eu escolhi esse filme, é que o Gordon Liu acaba enfrentando o Pai Mei e esse Pai Mei 2, que é o Pai Mei, sabe? E aí quando você vai ter o Kill Bill Volume 2, quem interpreta o Pai Mei vai ser o próprio Gordon Liu, né? Eu acho que foi mais ou menos por isso que eu escolhi esse filme. E eu não reconheci o Lou Lieh, né? O Lou Lieh que faz o Pai Mei, né? Ele já esteve aqui no programa, né? Ele fez os 5 dedos da violência. Ele tá irreconhecível como Pai Mei. E uma outra coisa também que me chamou a atenção, acho que foi na última luta, né, que o Gordon Liu vai e invade o templo lá do Pai Mei, e aí ele tá na banheira de hidromassagem, e a primeira preocupação dele é se vestir em vez de enfrentar o cara. Tem um cara querendo te matar, mas a maior preocupação dele é botar lá o pijama dele. Eu ri bastante, não é? E aí ele bota com uma elegância, uma facilidade também, né? Não o cara tá tentando matar ele e ele... O cara tentando matar ele... Eu acho fantástica essa parte.
Isso, vocês têm mais alguma coisa? Não. Não tem não. Então, olha, agora vamos falar um pouquinho sobre o volume 2 do Kill Bill, né? O filme foi escrito e dirigido por Quentin Tarantino, baseado no personagem criado por Q.U., né? O Quentin Tarantino e a Uma Thurman estrelam o filme. Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen e Sid Haig, né? Sempre que tem o Sid Haig eu vou mencionar que tem o Sid Haig, porque o Sid Haig é foda. A noiva assassina é traída por seu grupo antigo e fica em coma por 4 anos. Quando acorda, procura vingança e mata seus companheiros um por um. Ao confrontar seu antigo mestre e amante, uma surpresa à espera. Essa sinopse vem do Papo de Cinema. Se bem que não é surpresa, gente. Olha, no final do Kill Bill Volume 1, o Bill pergunta pra Julie Dreyfus, né? Você contou pra ela que a filha dela ainda tá viva? Mas de qualquer forma. Vocês querem falar mais alguma coisa do Kill Bill Volume 2 ou não? A gente acabou comentando bastante no começo, né? Né? O que você acha, Cris? Eu gosto, né? Eu falo um pouquinho aqui, rapidinho. Vou dar 2 minutos de prosa, então. Eu acho interessante o seguinte, que é o segundo volume. Eu gosto do título, né? Porque essa coisa do universo do Tarantino, quando você separa uma obra em tomo ou em volume, significa, né, dentro da enciclopédia do Quentin Tarantino, que ele vai trazer um novo repertório. Eu acho que isso tem que ficar dentro do tudo. Que é o clima mais country, né, o clima mais faroeste, western, que tem no Kill Bill 2. Então, no primeiro filme, a fotografia do Robert Richards, ela está muito mais azulada, trabalha a toque, os tons escuros e claros, inclusive o amarelo, o branco da Orenchi, do kimono dela, o amarelo, que é homenageando naturalmente o Bruce Lee. O Robert Richardson muda de fotografia, ele fez uma fotografia mais opacona, mais terracota, né, no Kill Bill 2, porque é um volume 2, é quase como se fosse assim, Oriente agora Ocidente, quer dizer, ou melhor, saindo do Kung Fu, saindo do gênero de luta, de espada, passando pro Western. Mas as temáticas, e as temáticas são as mesmas. Eu gosto muito da ideia, Thiago, João e Hugo, e a todos que estão nos ouvindo, da ideia do resgate. Né? A noiva está resgatando a sua filha. E lembrando que no volume 1, ela matou uma mãe na frente da filha. Então você não tem exatamente assim, e ela deixa, né, a entender que se um dia ela crescer e quiser vingança, ela estará preparada e tal. Então assim, fica um karma incompleto. Ele termina, na verdade, meio com assim, olha, eu acho que os karmas que a noiva passou, inclusive até saindo da sepultura de Paula Schultz novamente, passando por tudo aquilo, ela meio que se limpa, né? Aí entra no campo das especulações, não gosto muito disso, mas vamos lá, que é o que os fãs pedem, né? Que seja feito um volume 3, em que teria Uma Thurman e a filha dela, né? Que é a Maya Hawke, seria a Maya Hawke fazendo a filha, e talvez com a vingança, vindo atrás, né, de um dos membros do bando do Bill, foi morto e tal, seria isso. Mas eu gosto dessa mudança mesmo. Trata-se de um western de vingança, né, de resgate de criança, né, no final das contas. E um conflito interessante, porque no final, né, você pensaria que a criança, o Bill, criaria a criança de uma forma alienada, seria um resgate dramático como John Wayne salvando entre aspas, né, Natalie Wood em Rastros de Ódio, mas no final não. A criança conhecia toda a história, quer dizer, quase como se, não, tá tudo bem, é isso aqui mesmo, e quase como se ela fosse preparada mesmo para ser a sucessora da noiva. Umas pistas aí do roteiro, que eu percebo, mas bem bacana, é isso. Mas o Tarantino é muito garganta, ô Cris. O Tarantino ficou prometendo aquele Vega Brothers desde 94. Ele vai ser feito só se for agora usando os recursos de rejuvenescimento eletrônico do irlandês, né? Pois é, a mesma coisa. Assim que saiu o volume 1 do Kill Bill, o Tarantino falou assim, não, daqui a 10 anos eu vou fazer o volume 3...
Olha, eu vou até agora, já que você tocou nisso e falou do Tarantino Garganta, eu vou perguntar ao João, ao Hugo e a você, Thiago, o seguinte, e é para reflexão de você que está ouvindo. Você acha que o Tarantino para no 10º filme e vira escritor de livro ou não? Então ele já parou. Sim. Porque aqui, ó só. Ignorando aquele primeiro filme dele, My Best Friend's Birthday. Tirando esse, excluindo esse. Bom, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill. Vamos botar os dois, o volume 1 e o volume 2. Aí eu já vejo um problema aí. Jackie Brown conta porque é a adaptação do Elmore Leonard. Ele falou que são conta. Será que ele não fala que é 10 filmes de autoria dele? Quando ele começa Kill Bill, ele começa com o quarto filme. Isso, então tá, beleza. Kill Bill. Aí Kill Bill, volume 1 e volume 2, Kill Bill. Aí Prova de Morte, Bastardos Inglórios, Django, Oito Odiados. Era Uma Vez em Hollywood. Deu quanto? Deu 9, isso? Dá 9, né? Então, falta um. Mas ele fala que ele não conta o Prova de Morte. Não, ele conta sim. Ele só não conta Kill Bill como 2 filmes. Isso. Mas acho que uma pergunta mais interessante que essa porque eu realmente acho que ele vai parar. Eu acho que ele pode fazer coisas na TV e tal, ele tá até pra dirigir um episódio aí de uma série de western, mas eu não acho que ele vai fazer mais filme, eu realmente acho que ele para. A pergunta mais interessante é, como ele não conta que o Bill volume 1 e volume 2 como 2 filmes, quantas partes tem o 10º filme do Tarantino? Pois é. Isso, né? Mas, viu, independente dele parar ou não, eu sei que ele me deve um filme de Star Trek ainda. Então, acho bom ele me dar esse filme de Star Trek. João, eu cobro essa dívida contigo, viu? Nós vamos nem que a gente tenha aqui vestidos igual o Vega e o Jules. A gente vai lá arrebentar com ele. E o Thiago vai vestido de Harvey Keitel. Combinado. Combinadíssimo. Mr. Wolf. Hugo, você escolhe o que você quer ir vestido. Você vai lá. Eu vou de Esteban. Boa. Aí eu vou fazer que nem ele. Vou tragar o cigarro com aquela piteira gigante lá dele, lá, aquele filtro lá, e falar: Where is Star Trek? Rapaz, isso é boa. Quer falar alguma coisa, João? Acredito que não, Thiago. Acho que já estou satisfeito. Então, vamos lá. Christian, o que há de novo no circuito dos festivais? Muito bem. Vamos lá. A partir de agora. Bem, nós tivemos já a conclusão de Sundance, né? Sundance nos Estados Unidos colocando Nanny, que é um filme escrito e dirigido por Nikiato Juzu, virá para o Brasil, talvez por streaming já direto, e e causou bastante sensação, o drama, né? E também é importante que no circuito em Sundance há um filme boliviano-francês, franco-boliviano-uruguaio, chamado Utama, escrito e dirigido por Alejandro Luis Sagrissi, que ganhou o prêmio de cinema do grande júri, né, dramático, em Sundance. E o Tama pode esperar e pode deixar aqui registrado. Estará presente, se fizer uma campanha bem feita de distribuição, estará presente no ano que vem no Oscar. Ele vai fazer um ano inteiro, dizem, a expectativa é que esse drama faça no ano inteiro o circuito, né, todos os festivais. Geralmente quem vai definir é Toronto. Então, assim, tem chamado a atenção. Incrível que esse ano em Sundance não se falou tanto de atuações. Geralmente em Sundance se apontam os favoritos, né? Uma atriz, um ator, um coadjuvante, assim, fala, olha, chamou atenção. Naquilo que eu li, que eu apurei aqui rapidinho aí ao longo desses dias, não. Porém, tá vindo o BAFTA, né? No dia dia 13 de março, nós teremos o BAFTA, e o BAFTA praticamente assim, ele dá o fecho, o penúltimo capítulo basicamente assim, dos festivais. Ele já não é grande porque é uma academia votando e termina no espetáculo do Oscar, que não é festival de cinema, mas no final das contas acaba fechando, finalizando esse tour de festivais que, para quem gosta de cinema, realmente assim, é legal, mas não é importante, mas é extremamente importante para o cinema, porque isso garante um emprego,
né, o pessoal comendo o pão nosso de cada dia, que é legal. Então, assim, as expectativas do BAFTA estão bastante interessantes, principalmente porque se prevê, né, uma espécie de um triunfo do Kenneth Branagh, com o filme biográfico, né, parcialmente biográfico dele, que é Belfast, colocando-o como diretor e roteirista em primeiro plano. E é interessante porque ainda pode fazer barulho e história o Ataque dos Cães, da Jane Campion. Eu fico muito satisfeito de ver a Jane Campion voltar. Eu que cresci vendo, né, Retrato de uma Mulher com a Nicole Kidman, John Malkovich, antes O Piano com o próprio Harvey Keitel, Anna Paquin e a Holly Hunter. É bom ver a Jane Campion de volta e a Jane Campion enaltecida. Então, no circuito dos festivais até o momento, é interessante porque a América Latina sai na frente esse ano, em 2022, com essa produção franco-uruguaia-boliviana, e que provavelmente nós vamos ouvir falar bastante. Espero que distribuído em cinema e não em streaming. Só comentar um pouco por cima, o Oscar, como o Chris falou, realmente prêmio de vitrine, né? É mais pra gente meio que bater um pouco de boa, que é isso, né? Mas eu achei uma decisão um tanto estranha e, na verdade, bem, sei lá, sem sentido. Eles vão retirar da cerimônia algumas categorias, né? Eles não vão apresentar essas categorias. Tipo, acho que é melhor documentário, em curta-metragem, melhor edição, cabelo e maquiagem, trilha sonora, design de produção, curta-metragem e animação, melhor curta-metragem e melhor som. Então, tipo, essas categorias não vão ter espaço para serem apresentadas ali, né? Não vai ter aquele momento em que você apresenta, todos estão concorrendo, só vão anunciar os vencedores, acho, de alguma forma, e é meio que isso. O que eu acho um pouco de sei lá, burrice, no mínimo, assim. Prestígio, né? Não faz sentido. Sindicatos dessas categorias. Não faz sentido fazer um negócio desse, sabe? Você tá tirando a oportunidade de muita gente ganhar espaço, porque é prêmio de vitrine, sabe? E também uma decisão um tanto equivocada, por exemplo, pelo menos eu acho, né? Ter um voto de Oscar popular, né? Que parece que a Cinderela do Amazon Prime com a Camila Cabello tá meio que já pronta para levar esse Oscar, né? Então, acho que algumas decisões dessa edição são bem, sei lá, estranhas, para dizer o mínimo. Concordo, não faz sentido. Se você põe um prêmio popular, então você tem que ter um júri especializado e não a votação de cada sindicato de branch, né? Você faça então uma semana de prêmio. A academia tem uma sede nova inaugurada, podia usar aquele espaço todo para fazer isso. Inclusive, podia nomear os membros do podcast Ponto Cego como membros da academia. Eu não ia reclamar, não. Quem sabe? Vamos fazer uns contatos, de repente? Sim. Perguntar uma coisa. Vocês estão ansiosos por algum filme? Por morar no interior, aqui tá muito difícil de você conseguir assistir o novo do Paul Thomas Anderson, né? O Licorice Pizza. Pelo menos aqui na região de Jaú, Bauru, não tem. Eu não sei se foi pra... Tá passando em São Carlos, Hugo? Tá, eu assisti isso aí. Então, provavelmente vou ter que ir pra São Carlos ou pra Botucatu, que acho que Botucatu também tá passando. Mas, assim, acho que é o único filme assim que eu tô muito empolgado pra ver. Você gostou do Licorice? É meu filme favorito de 2021, eu vi 3 vezes já. Caralho. Eu assisti essa semana. Eu gosto muito. O filme que eu tô ansioso, ele não tem nada ainda. Eu quero ver o filme do Scorsese, o filme novo do Scorsese, que sai no final do ano. Eu também, voto com o Hugo. Assassino da Lua Cheia, alguma coisa assim, né? Isso, Assassino da Lua Cheia. É esse, o Hugo e colegas. Esse e da safra 2021 agora. Tirando o Licorice, eu quero assistir o Belfast, né? Do Branagh. Eu sou um fã do Kenneth Branagh. Eu gosto dos filmes dele. Eu gostava mais dele quando ele fazia uma adaptação de Shakespeare. Era genial, né? Sensacional. Não trabalho por nada. O Hamlet. Aquele com a Bryce Dallas Howard. Agora me foge. Ele fez um musical também, né? Trabalho de Amor Perdido. Em versão musical. É bem bacana. Aquele Muito Barulho por Nada também é muito legal também. Vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix.
Então, Hugo, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Eu vi um filme, eu não sei, eu acho que ele não tem título em português, assim, mas ele chama Don't Go Breaking My Heart, que é um filme do Johnny To, de 2011, que é uma comédia romântica de Hong Kong. Tá na Netflix. É muito, muito bom, assim, é legal ver as comédias românticas de outros países, porque com os países eu digo mais fora do eixo Hollywood e França, que é meio que o mesmo estilo de comédia romântica. Os outros países têm comédias românticas diferentes, assim, eu acho interessante ver como outros países fazem comédias românticas. E é legal, muito bom esse filme do Johnny To. Geralmente faz uns filmes de máfia, né? E aí ele... Se bem que ele fez um filme ótimo de super-heróis, você viu aquele The Rocky Trio? Muito legal. Não, também. Eu não vi esse ainda. Esse é legal também. Mas geralmente eu vi assim, aquele dele, eu vi Drug War, aquele Election, Exiled, Sparrow é fenomenal, Full Time Killer também esse tá no meu computador, não vi ainda. Mas é legal, vou dar uma olhada nesse filme. Esse filme tem na Netflix, então, né? E você, João? Então, eu vi recentemente, como eu falei, eu tô passando por uma fase em que eu não tô conseguindo ver muitos filmes, né? Mas tem um tempinho já que eu vi o Lamb, Cordeiro, é um filme da 24, acho que é o primeiro longa do Valdemar Johansson. Assim, não é necessariamente um filme bom, cara. Não vou dizer que eu adorei o filme, que eu gostei. Eu acho que ele tem boas ideias. Às vezes ele até tem boas ideias mesmo, assim, coisas mais robustas. Mas ele acaba se perdendo um pouco numa conceituação muito grande, tenta colocar isso como algo positivo e nem sempre acaba desenvolvendo bem essas ideias, né? Fica mais nesse plano de que, olha, tem algumas coisas aqui interessantes, mas eu acho que vale a pena assistir, assim. Acho que talvez para um primeiro longa tem coisas legais, assim. É um filme que está na MUBI, então acho que vale a pena conferir. E você, Christian? Thiago, antes de falar, eu quero agradecer ao João quando ele falou do Lembra agora e dessa questão difícil de você se perder em algumas partes da trama. Ele acabou me lembrando porque que eu escrevo e nunca publico nenhum romance meu, viu? Valeu, viu, João? Vou levar isso em consideração para terapia, mas tá certo. É problema de estreante, problema que eu tô estreando há 20 anos, mas tudo bem. Eu voto tradicional, eu tô muito tradicionalzão, Thiago, tá enferrujado. Almodóvar, Mães Paralelas, uma atriz sensacional, Revelação, Penélope Cruz. Quanto mais o tempo passa, mais domina a arte, ela está chegando no estado da arte. Uma trama que só poderia explorar um pouquinho mais a crítica política, o viés político dele, da questão da memória e da ressignificação da perseguição dos horrores franquistas. Mas, ao mesmo tempo, daquele jeito, né? O Almodóvar, ele faz carinho com lâmina de barbear, né? Então, ao mesmo tempo em que você se sente acolhido, recebido na trama, você sangra com os personagens e as cores, né, que explodem na tela, o desenho de produção, o cenário, figurino do cara. Ele não perdeu a mão dele. Almodóvar continua numa regularidade assim, desde a Flor do Meu Desejo, né? Ele surpreende, ele choca, ele enternece, ele faz rir, porque tem um humor brutal na maioria dos filmes dele, e continua sendo um privilégio existir e viver no mesmo tempo e espaço que um sujeito como Pedro Almodóvar. Esse filme, pelo menos o lado político dele, me lembrou muito aquele Silêncio dos Outros. Vocês viram esse filme? É um documentário. Não vi. É um documentário sobre o pessoal que as vítimas, né, dessa ditadura de 40 anos lá na Espanha, né, que ainda busca justiça, né, que o pessoal que cometer as atrocidades com eles sejam punidos, né? E aí tem todo aquele troço de lei da anistia, não pode, porque, sabe, mesmo discurso que os militares fazem aqui no Brasil, que lei da anistia, então perdoa
de todos os dois lados, né? Eles dão exemplos, né? E aí eles vão falar que essa lei da anistia foi revista, né, em vários países. Aí lista todos os países da América do Sul, à exceção do Brasil, né? E aí a Espanha está junto com o Brasil nisso, de não querer rever os criminosos dessa ditadura que a Espanha passou. E mostra a brutalidade que fizeram lá na Espanha, né? Tal como aqui, né? Mas é muito bom esse silêncio dos outros. Sim, o cinema é ato político mesmo quando não quer ser. É. João, você tem algum meio de contato? Cara, os habituais, né? Vocês me encontram no Twitter, @João_Neto93. No Instagram eu estou no @Cineratos. Como eu disse, está um pouco parado, mas pretendo voltar em breve. E aí, caso vocês quiserem me acompanhar não pelo Cineratos, eu tenho meu perfil pessoal no Instagram, que é _João_Neto_. Aí vocês me encontram por lá. E você, Christian? Estou no Twitter. @Cristenório, tudo junto, Cristenório 1977. O mesmo ano do lançamento de Rolling Thunder. Então, tá lá. E você, Hugo? No Twitter também, o meu arroba é Rechugo, escrito tipo, é Rec, tipo de gravação, e Hugo, um do lado do outro, assim, Rechugo. E o de Grude? O de Grude é no YouTube só. É um canal. Eu não tenho página pra ele, mas no YouTube tem o canal O de Grude. Você quer falar alguma coisa do seu último filme, do seu último vídeo lá do de Grude? O que eu comentei que acontece em Django, nesse Django Kill If You Live Shoot, o Tarantino faz isso de uma forma bem mais formalística, assim, e ele repete isso em vários filmes. Eu comento sobre como o Tarantino tem uma estrutura narrativa que ele usa de novo. E ninguém nunca fala sobre essa parada que ele repete, justamente porque ele é muito criativo repetindo ela. Se você é pra assistir um vídeo, eu recomendo esse, é o meu favorito dos que eu fiz. Perfeito. Eu gostei muito de todos, assim, eu também... Eu comecei pelo do Kurosawa também, assim como o João, aí fui vendo e tá muito bom, Hugo. Olha, muito bom mesmo os vídeos. E olha, eu agradeço muito a participação do João, do Christian e do Hugo. E claro, agradeço a você que está nos ouvindo, né? Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com, que mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo. Pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. De Londrina, aqui é Christian Tenório. De São Carlos, aqui é o Hugo. E este foi o podcast Ponto Cego.